A paz do Senhor a todos. Vamos começar o nosso devocional? Quero entregar juntamente com vocês um momento de qualidade com o Senhor, iniciando uma oração, amém? Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor, põe as tuas mãos sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, trabalha na nossa mente, nos dando capacidade de compreender a tua palavra. Senhor Jesus, nos fortifica e nos orienta, Pai, para viver em santidade, Pai, viver de acordo com a tua palavra. Espírito Santo de Deus, fica conosco, Pai. Recebe, Pai, o nosso momento de qualidade a ti, Senhor Jesus, que é de todo o nosso coração, Pai. Fica conosco, meu Pai. Te agradeço e te louvo, Jesus. Amém. A leitura de hoje é em 2 Reis 3, que fala de Jorão. Jorão era filho de Acabe, e ele teve uma atitude igual a dos seus pais, que não era temente a Deus, uma atitude má, uma atitude ruim, que desagradava a Deus. Mas uma coisa ele fez diferente dos seus pais. Ele tirou a coluna de Baal, e isso fez com que ele fosse diferente. Mas ele não deixou de pecar, ele foi mal, não temeu ao Senhor, ele fez os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fazia. Então isso não era agradável aos olhos de Deus. E no meio dessa história de 2 Reis 3, o rei Mesa, rei dos Moabitas, ele se revolta contra o rei de Israel, que no caso era Jorão. E nisso ele foi contra, ele queria guerrear contra o povo de Israel. E Jorão tomou uma atitude, Jorão não aceitou que o Mesa não viesse atacá-los. Ele tomou uma atitude de ir em todo Israel, em todos os povos de Israel ao redor, para fazer aliança, pedir ajuda, né, para que os reis de Judá e de Edom o ajudassem nessa empreitada, né, porque o inimigo, no caso o rei dos Moabitas, estava vindo contra o rei Jorão. Então ele vai até o rei Josafá, que é o rei de Judá, e vai até o rei Edom, e eles aceitam se aliançar com Jorão para lutar contra o rei Mesa. E nisso eles vão pelo um caminho difícil, que é o caminho do deserto, o caminho do deserto de Edom. A gente sabe que o deserto não é um lugar legal, não. A gente sabe que o deserto é um lugar difícil, que não tem água, que tem restrições, né? Não tem vegetação, é um lugar complicado. E eles foram por esse caminho. E no meio desse caminho, o que aconteceu? A água acabou, não tinha mais como saciar a sede do exército e nem dos animais nem dos gados. E nisso, Jorão falou para os reis, né? Olha, não tem ninguém, não tem nenhum profeta no meio de nós que seja diante do Senhor, que seja um profeta de Deus para as nossas vidas. Aí é falado, né, que tem Eliseu. Eliseu é um profeta de Deus, ele estava ali no meio daquele povo. E chamaram Eliseu. No que chamaram Eliseu, Eliseu falou assim: por que vocês estão me procurando? Vocês são idólatras, vocês servem a outros deuses. Vai procurar os deuses de seus pais. Os deuses de seus pais têm resposta. Aí Jorão fala assim: não, nós viemos vencer esse rei Mesa, nós viemos em nome de Deus, nós não estamos aqui em vão, né? Nós cremos em Deus, foi Deus que nos enviou e nós estamos pedindo a direção dele para nos guiar. Só que aí Eliseu pede para eles, fala para eles, quer dizer, que não, que ele está lá por obediência e respeito a Josafá, que era o rei de Judá. Porque se fosse por eles que eram incrédulos, se fosse por Jorão que era incrédulo, ele não estaria lá, não estava nem ouvindo, nem olhando para eles, mas por respeito e obediência a Josafá, o seu rei, ele estava lá. E aí então Elias pede que traga um tangedor. Um tangedor para nós seria como aquele instrumento tocado no meio das fazendas para chamar os animais, né? Algo parecido com isso. E nisso, quando ele toca esse tangedor, ele sente a presença de Deus, ele sente
a direção de Deus, né? Ele é direcionado por Deus naquele momento para direcionar o povo, né? Então ele expõe o que Deus falou, né? Deus falou para que ele anunciasse para aquele povo, para que no meio dos vales do deserto eles cavassem covas, cavassem. Para quê? Para que Deus mandasse água, mas não seria por chuva. Deus faria um milagre naquele lugar. Só que eles tinham que crer, tinham que ter fé, eles tinham que agir. Deus não ia agir se eles não tomassem a ação. Então eles cavam, né, aquele poço, e aí é falado, né? Porque assim diz o Senhor, no versículo 17: não sentireis vento, nem vereis chuva. Ou seja, quando vai chover já começa um ventinho gelado, já começa o céu se escurecer. Eles não iam perceber essa situação, não ia ter vento de chuva, não ia ter chuva para que enchesse aquelas covas que eles cavariam. Todavia, este vale se encherá de tanta água que vós que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais, ou seja, que é ter água em abundância. Deus não dá nada de pouquinho. Deus não é mesquinho. Deus dá transbordante, né? Ele ia prover extraordinariamente, porque é o poder dele não é pequeno, o poder dele é grande, o poder dele é extraordinário. Então ele ia fazer algo extraordinário ali para eles que ia sobrar, que ia ter água em abundância, mais do que eles precisavam. E nisso, além de suprir a necessidade deles com água, porque eles estavam com sede, eles estavam no deserto andando por aquele caminho por 7 dias já. E nisso Deus falou para cavar que Deus ia mandar água do jeito dele, né? Na misericórdia dele, Deus ia agir. E aquelas covas também seriam uma estratégia de refúgio, né? Uma estratégia para que eles pudessem vencer os moabitas. Então, o que aconteceu? Choveu não, teve água, né? Para eles beberem. Deus mandou água e Deus fala na Bíblia fala no versículo 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. Então veio percorrendo como se fosse um rio, né? As águas de Edom para aquele povo e encheu, né, de água aquela terra, aquele lugar que eles cavaram, encheu de terra, né, as covas. E daí o rei, né, de Moabe, os moabitas, todo o exército, né, percebeu que o povo de Israel estava vindo e viu que pela madrugada eles não chegavam, né? Quiseram se adiantar. Aí foram em rumo a eles, né, ao encontro deles, e perceberam que tinha águas, né, viam águas de cor vermelha. E falaram assim, é sangue, né? Certamente eles entraram em brigas, né? Entraram em discussão, em discórdia e acabou um matando o outro. Foi isso que o exército dos moabitas pensou, né? E nisso, eles continuaram indo ao arraial de Israel. Na hora que eles estavam indo, quem sai, né, do arraial se levanta o povo de Israel. O povo de Israel se levanta e ferem os moabitas. Eles atingem os moabitas e nisso fazem tudo que Deus mandou, né? Deus mandou eles, no versículo 21, arrasaram as cidades e cada um lançou sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que Sor, Kir, Arezete ficou com os muros. Mas os que tiravam com fundas a cerca e a feriram. Vendo o rei Moabe, no 26, rei de Moabe, que a peleja prevalecia, ou seja, o exército de Israel lutava e não desistia, lutava
E o Mesa já viu que não estava dando mais, não estava tendo mais chance, porque o povo não desistia. E ele pegou o seu filho primogênito, né, que seria o seu sucessor, e entregou como oferta de sacrifício esse filho, né, e ofereceu no 27, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Ou seja, quando o Mesa, o rei de Moabe, entregou seu filho primogênito, o povo de Israel, os israelitas, se retiraram porque eles entenderam que era uma renúncia, que o Mesa não queria mais lutar, ele estava se entregando. Por quê? Porque estava entregando o seu próprio filho, né? Então, o que eu tiro dessa palavra? Que houve fé, que houve ensinamentos que os pais de Jorão não deram, só que mesmo Jorão seguindo os princípios dos pais, que eram princípios maus, mas no meio da batalha, né, quando ele estava indo batalhar contra os moabitas, ele lembrou, Deus está na minha frente, eu preciso pedir a direção de Deus, ele precisa me guiar, ele precisa me direcionar de como resolver essa situação, mesmo em falha. E Deus ouviu, porque Deus não está com as mãos encolhidas, Deus sempre está com as mãos estendidas para nos ouvir, para nos atender, mesmo nós estando em falha. Deus sempre está com as suas mãos estendidas. Ele sempre quer ouvir o nosso coração, Ele quer que nós entregamos nosso coração a Ele. E Jorão fez isso. Chamou o profeta para ouvir a voz de Deus. Hoje em dia a gente não precisa de profetas para falar com Deus. A gente pode dobrar o nosso joelho, a gente pode fazer a vontade de Deus, entregar o nosso coração para Ele, diretamente para Ele. A gente não precisa chamar Ciclano ou Beltrano para nos ajudar a falar com Deus. Deus está aqui, Ele está agora conosco. Nós podemos falar, Pai nosso que estás no céu, e assim discorrer tudo aquilo que está no nosso coração. Mas tem que ser do nosso coração, tem que ser da nossa alma, tem que ser do nosso profundo, tem que ser do nosso oculto. Amém? E nisso eles obedeceram. Teve obediência, porque Deus falou para eles cavar as covas. Eles cavaram. E Deus falou que ia suprir a necessidade deles. Eles creram que Deus ia mandar, mas que não fosse chuva. Não importasse como fosse, Deus ia mandar. E Deus mandou como um rio. Deus mandou como rios e foi invadindo as águas. E nisso também deu estratégia para eles vencer. Então Deus sempre estava com eles. Mesmo em algumas circunstâncias, eles estando em pecado, Deus estava com eles. E nisso eles venceram os moabitas, enganou os moabitas, né? Porque os moabitas pensaram que eles tinham morrido porque havia uma água vermelha, né? Pensando que era sangue, pensando que eles tinham se estado em brigas entre eles, e não. E Deus fez uma estratégia, Deus fez um reboliço para confundir eles e eles vencer, sair, né? Se levantar e atacar, porque às vezes Deus nos faz estar no chão, Deus nos faz estar embaixo para nos reerguer, nos exaltar e nos fazer vencer a guerra. É uma estratégia. Deus tem várias estratégias, Deus tem vários meios para nos fazer vencer. E essa foi uma estratégia, cavar, ou seja, ir no fundo e fundo, porque quando a gente ora, a gente vai lá no fundo. A gente entrega de todo o nosso coração e fala, ó Deus, eis-me aqui, me limpa. Deus faz isso. Não que a gente está ordenando a Deus, mas a gente tem que se entregar por completo e falar com Deus aquilo que realmente está no nosso coração. A gente não pode ser hipócrita, a gente não pode mentir para Deus, porque Deus conhece tudo. Amém? E nisso eles venceram. E não é só a questão de vencer, é a questão que sempre Deus está conosco. Eu quero sempre agradecer a Deus por Ele estar conosco, mesmo nós estamos em falha, mesmo nós estamos em pecado, mesmo nós não estamos estando em condição aos nossos olhos de adorá-lo, de entregar a nossa vida para Ele, mas a gente tem que estar disposto a se humilhar, porque Ele está disposto a nos atender. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e quero orar para agradecer a Deus por este momento. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por este momento. Te agradeço, Pai, pela tua sabedoria. Te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça.
Senhor Jesus, fica conosco, Pai, que esta palavra, a Tua palavra, Pai, continue penetrando nos nossos corações, que nós venhamos, Pai, todos os dias entregar um sacrifício, Pai, um sacrifício dos nossos corações, puro e agradável a Ti, Senhor Jesus, que nós venhamos viver em santidade, em espírito e em verdade. Pai amado, te agradeço e te louvo, Pai, por tudo, Jesus. Amém. E eu desejo um dia abençoado, um dia guiado pelas mãos de Deus na sua vida, que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.